E aí, meu povo, tudo em paz com vocês? Bora fazer essa aula gravada? A gente vai falar sobre a teoria dos gases, vai falar das transformações gasosas, né, as famosas leis dos gases. E é o seguinte, eu comecei a fazer aqui a aula, ela deu uma travadinha e tá travando a câmera. E aí, por conta disso, eu resolvi continuar de onde eu parei, né? Eu vou deixar o texto, eu vou reexplicar ele, certo? E aqui, pelo jeito, quando tá chovendo, as coisas ficam ruins, né? Porque tá tudo travando, tudo ficando lento, mas paciência, a gente vai trabalhar assim mesmo. Tá? Eu espero que o áudio pelo menos esteja saindo fininho, que a gente precisa é dele na verdade. Bora lá então. Ó, como eu falei para vocês, aqui já estão algumas informações que a gente vai trabalhar. Eu estou falando o seguinte, eu falei daqui das leis, a gente vai falar da teoria geral dos gases ainda, a gente está falando das transformações gasosas, que vai falar das leis dos gases, e aí é uma coisa que a gente precisa entender. A primeira coisa é, essa variável, tá? Nessa teoria geral dos gases, a gente vai ter em consciência de que uma variável ela é mantida constante sempre e as demais elas vão sofrer mudanças, tá? O que significa isso? A gente sempre tem três fatores, né? Que é a temperatura, pressão e volume. Então, um dessas três ela vai ficar constante, as outras duas é que vão variar. Então, é nessa base que a gente vai trabalhar. A primeira que nós temos aqui é a isotérmica, certo? Então, a isotérmica significa que a temperatura vai ser constante. Se a temperatura é constante, eu vou ter uma relação entre a pressão e o volume, certo? É esses dois elementos que a gente vai ter a relação. Para isso, eu trouxe esses dois Beckers para poder ficar um exemplo mais visual para vocês entenderem. O que é que eu preciso entender, então? Eu preciso entender que esse elemento ele vai ter um volume já fixo. Eu vou colocar V1 porque a gente vai acabar utilizando um para inicial e dois para final. Então a gente vai ter sempre um volume inicial, um volume final, uma temperatura inicial, uma temperatura final, uma pressão inicial, uma pressão final. Eles podem ser os mesmos valores, mas a gente vai ter sempre um para o início e um para o término. E aí eu vou colocar esse volume inicial, acho que vou colocar até aqui dentro. O que significa que todo esse espaço aqui é o volume inicial desse líquido que a gente está trabalhando. Desse líquido não, desculpa, desse gás. Certo? E aqui a gente também vai ter uma pressão inicial, tá? Bora arrumar, vai ter uma pressão inicial, tá? Essa pressão inicial vai ser justamente a pressão que vai sofrer essa barrinha aqui, e ela é móvel, né? Ela vai poder subir ou vai poder descer, dependendo da pressão. Então, eu tenho esses dois elementos. Se eu oferecer, nesse caso, uma variação na pressão inicial, como assim? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho ele aqui. Se eu pegar e resolver colocar uma barra de ferro em cima desse ampolinho aqui, o que é que vai acontecer com ele? Ela vai acabar empurrando essa válvulazinha para baixo. Ao empurrar essa válvula para baixo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição do volume, né, que será o meu volume final, volume 2, e, consequentemente, eu vou ter um aumento da minha pressão 2. Da minha pressão, né? Eu vou chamar de pressão 2 aqui, certo? Então, observem que nessa situação, a gente já vai estar tendo a nossa primeira variaçãozinha, que será a variação do volume e da pressão, e que essa variação ela vai ter uma relação, que é uma relação que nós chamamos de inversamente proporcional. Como assim? Quando a gente está trabalhando uma reação inversamente proporcional, isso significa que quando eu aumento um, o outro automaticamente ele diminui, certo? Então, observe o seguinte, se eu aumentar a pressão, se eu aumentar o peso aqui em cima, que a gente chama de pressão, o volume diminui. Se eu aumentar o volume, a pressão diminui, certo? É essa a relação. Então, quando eu faço isso daqui, eu posso visualizar, vocês vão ver as imagens que eu já tenho aqui, cadê? Um gráficozinho, que é esse de cá, ó, tá? Quando eu faço isso, eu consigo visualizar essa ação através desse gráfico, onde eu tenho a relação de pressão sobre volume. Como a temperatura deles é constante, a variação vai ser aqui. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Tá? É uma relação inversamente proporcional. É isso daqui que vai gerar essa equaçãozinha que a gente está vendo.
Com isso, a gente chega no que nós chamamos de lei de Boyle. Tá? Essa lei de Boyle, ela rege a primeira equação geral dos gases que nós vamos trabalhar, né? Uma equação dos gases que nós vamos trabalhar e vai ser uma das que também, quando a gente juntar tudo, ele vai gerar a equação geral dos gases, certo? Então, o que significa essa lei de Boyle? Ela significa que a pressão e o volume, elas vão ter uma relação direta no resultado uma da outra, tá? A gente vai ter a equação lei de Boyle essa daqui, ó, onde P1, V1 é igual a P2, V2, ou PV igual a PV, tá? É a relação que vocês têm que entender. Apenas que num lado da equação vai ter os resultados, os valores iniciais e no outro os valores finais. Eu estou vendo aqui que eu não atualizei essa informaçãozinha aqui, não organizei isso daqui, né? Agora tá tudo certo. Então, P1, V1 igual a P2, V2. Essa é a lei de Boyle. Tá, gente? Então, essa é a primeira que a gente vai trabalhar na nossa atividade. E como é que a gente pode descrever essa lei? Eu acho que eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esses dois elementos, vou botar aqui, e aí a gente vai descrever eles aqui. Como é que eu posso descrever essa lei? Olha, na teoria, eu posso escrever o seguinte. Ela pode ser definida da seguinte forma, né? Um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Tá? Então, essa daqui é a lei de Boyle. O que é que tem de importante? Que é o seguinte, ó, que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à pressão. Tá? Essa é a parte mais importante dessa lei. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que essa relação de equação ela é uma relação inversamente proporcional. E por ser uma relação inversamente proporcional, toda vez que vocês encontrarem dois elementos que são inversamente proporcionais, a gente pode multiplicá-los iniciais pelos finais. Agora, se eu tenho uma relação onde eles são diretamente proporcionais, então a gente vai pegar os iniciais e multiplicar os iniciais e ser igual à multiplicação dos finais. Tá? Então, com isso aqui, a gente já chega à nossa primeira atividade, que é a nossa primeira relação, que é essa daqui, da lei de Boyle, que é P1, V1 igual a P2, V2. Tá até em negritozinho, deixar aqui para a gente ficar atento. Tá? Pronto. Trabalhamos a equação isotérmica. Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma questãozinha aqui, se eu vou usar essa questão com vocês agora. Não. Bora ver se eu pego uma questão isotérmica aqui para a gente tentar resolver. Olha, Renan, faz o seguinte, vou falar os três problemas, depois de falar os três problemas a gente vai e seleciona algumas equações para resolver, tá? Acho melhor fazer desse jeito. Pronto, então a gente falou das... Eu até tenho uma registrada ali, né? Vocês viram que eu tenho na página de cá, que ia resolver, mas eu não vou resolver não, vou só aproveitar esses gráficos aqui. Então bora lá. A gente trabalhou a primeira lei, que é a lei das isotérmica. Bora então agora para a isobárica. Para quem não sabe, iso é igual, então nesse caso vai ser a pressão constante, ou seja, a isobárica, a pressão não muda. Tá? Vamos deixar essa aqui em negrito. Pronto. Então vamos trabalhar com a pressão isobárica. Para isso, eu vou pegar esses dois negocinhos que a gente trabalhou, vou botar aqui e a gente vai analisá-los também. Bom, o que acontece nesse de cá? O de cá a gente também vai comparar com essa ampola móvel, certo? Nesse caso, a pressão ele não vai mudar. Quem vai mudar vai ser a temperatura ou o volume, tá? Então eu vou tirar a pressão, a gente vai ter o volume, né, que é justamente isso de cá,
E aí eu vou ter também uma temperatura. Tá? Eu vou ter uma temperatura que eu vou colocar aqui embaixo, que ela vai ser representada como se fosse uma chaminha. Ok? Aí acontece o seguinte. Quando eu tenho esse volume e uma temperatura, eles vão ter uma pressão X aqui, a pressão fixa. No caso, a pressão vai permanecer a mesma no de cá. Só que é o seguinte, aqui eu vou aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, se vocês lembram, o volume, o gás, ele vai começar a se movimentar, ele vai ter uma cinética maior. Como ele vai ter uma cinética maior, a tendência é que ele aumente o volume do elemento, tá? Então, como eu tenho uma temperatura 2, que vai ser maior do que a temperatura 1, ele vai pegar o volume e vai aumentar esse volume. E aí, ao aumentar esse volume, ele vai permanecer com que a pressão ela fique exatamente igual, já que o objetivo daqui é que a pressão seja constante. Então, observe que aqui eu tenho um aumento do volume, que é tudo isso daqui, em relação a esse, porque eu aumentei a temperatura. Com isso, você já percebe então que essa é uma relação diretamente proporcional. O que é que significa? Enquanto um aumenta, o outro obrigatoriamente aumenta. Diferente dessa daqui, que é inversamente proporcional. Quer dizer que quando um aumenta, o outro diminui. Eu aumentei a pressão, o volume diminuiu. Aqui não, eu aumentei a temperatura, o volume aumentou, certo? Isso é uma relação diretamente proporcional. Tá? Quando a gente vê isso aqui, a gente pode representar através dessa equação aqui, ó, que é a pressão e a temperatura, né? O volume e temperatura, que é essa equação aqui. Então, observe o que acontece aqui. Bora botar. Nesse caso, a diferença que eu tenho é de que, a partir do momento que a temperatura aumenta, vai aumentando a temperatura, o volume vai aumentando. Se eu dobrei o volume, se eu dobrei a temperatura, o volume dobrou. Se eu quadrupliquei a temperatura, o volume quadruplicou. Ele é diretamente proporcional. E ele vai gerar justamente essa equaçãozinha aqui. Com isso, a gente vai ter a nossa segunda lei, certo? Que a gente pode chamar de lei de Charles. Aí tem Charles e Gay-Lussac. Eu esqueci a pronúncia do nome do cara, ele é francês, né? Essa galera é francesa aqui. Aí nunca lembro a pronúncia. Mas bora chamar de lei de Charles. A lei de Charles, ela vai dizer o seguinte. Quando eu tenho um volume, certo? E eu vou botar mais separadinho aqui, porque eu vou fazer uma organização. Não vou botar separadinho não, que fica muito estranho mesmo. Pronto, deixa assim. Como eu tenho um volume e uma temperatura... Ô, Matheus, calma aí. Eu vou ter o volume D1 e vou botar aqui V2. Tá? Novamente, bora lá. Até que eu tô montando aqui, tô tentando montar de um jeito que fique tranquilo para visualizar. Mas aí eu vou ter que fazer isso de duas formas, né? Então aqui, ó. T1. T2. Vamos lá. Pronto, aqui tá bom. Então observe o seguinte. Aqui eu vou ter essa relação entre esses dois elementos. Tá? Sendo que V1... Eita, pronto. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Essa é a relação que a gente precisa manter aqui nessa equação, tá? Então a lei de Charles, ela explica ela fomenta essa equação que vocês estão vendo aqui. Bora aumentar ela. E... Tá? Ela fomenta essa equaçãozinha bonitinha que a gente fez. E aí, como eu falei para vocês, como ele está produzindo, como ele é diretamente proporcional, ele acaba sendo um processo de divisão, tá? Que forma essa equaçãozinha aqui. De forma geral, eu posso dizer que a lei isobárica, né? A lei
a definição de isobárica pode ser da seguinte forma, ó. Num sistema com pressão constante, o volume de determinada massa fixa de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Olha, essa lei ela está explicando tudo que a gente está colocando aqui, ó. E aí a gente vai tirar a parte que é mais importantezinha dela, que é o seguinte, ó. Ele está me dizendo que no sistema de compressão constante, o volume de determinada massa ela é fixa. Então esse volume sim, de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Ele está falando o seguinte, que no sistema de compressão constante, no sistema de pressão ele é constante, o volume, que é determinado no valor fixo, o volume ele não vai modificar, ele vai ser, vai ter, o volume não vai modificar não, a quantidade da massa não modifica, né? O volume, ele se modifica de acordo com a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o volume. E aí tem essa parte que diz aqui, ó, que a relação de determinada massa fixa de um gás é diretamente proporcional à temperatura. A massa é exatamente a quantidade desse gás que está lá dentro. Só que o seu volume ele vai modificar. E nesse trabalho a gente trabalha sempre com uma quantidade de gás fixo, já que o ambiente está fechado, então não vai ter nenhum acréscimo, nenhuma retirada desse gás. Tá? Então dessa forma a gente define o que nós chamamos de lei de Charles. Certo? Bora então para a nossa terceira aqui. A terceira, vou puxar para cá essas três equações que a gente vai trabalhar, né? Essa aqui a gente trabalhou, essa aqui a gente trabalhou. Vamos trabalhar com essa daqui. Vou deixar aqui no canto. A terceira que a gente vai trabalhar é o que nós chamamos de isovolumétrica ou isocórica. É bem comum vocês encontrarem um desses dois nomes. Tá? Isso aqui nada mais é do que o volume constante. Nesse caso, o volume ele não vai sofrer nenhuma modificação. Ele vai permanecer do início ao fim na mesma quantidade. Tá? Então, como é que eu posso representar esses elementos aqui? Bora pegar nossas tabelinhas aqui que eu já montei. Pegar só. Não, como o volume não vai mudar, eu vou pegar só esses aqui. Então, observa que aqui o que vai acontecer. Eu tenho esses dois vasinhos. Nesse caso, a ampola ela é fixa. Tá? Então, eu posso botar aqui, fazer aqui uma representação de um xizinho só para deixar que isso aqui está fixo. Então, aqui é para definir que isso aqui está fixo, certo? E aí eu vou ter a variação do quê? Vou botar aqui em cima, né? Da pressão, que vai ter um P1 aqui. E aqui um P2, vou botar a pressão dentro. Certo? E aí a gente vai ter também uma relação de temperatura. T1 aqui, tá? E T2. Nesse caso em especial, a gente vai ter uma variação da temperatura. Então a temperatura de 1 e a pressão 1 elas vão ficar constantes. O volume não muda, então essa barrinha está fixa. Quando eu pego aqui no 2, eu aumento a temperatura, obrigatoriamente a pressão ela vai aumentar. É como se a gente estivesse trabalhando numa panela de pressão. Isso também acontece, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, a pressão ela aumenta. Aí eu representei aqui com um P um pouco maior para vocês visualizarem. Quando a gente vê isso, a gente percebe que ela tem uma relação também diretamente proporcional. Ou seja, de 3 relações que nós estamos trabalhando, 2 é diretamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, a pressão ela aumenta. Se eu diminuo a temperatura, a pressão diminui. É diretamente proporcional. Com isso de cá, a gente consegue chegar na fórmula que vai ter uma pequena variação dessa daqui. Tá? Que vai ser o que nós chamamos de lei
de Gay-Lussac, ou SAC. Depende muito da pronúncia da pessoa, do sotaque. Certo? E essa lei, ela vai ter uma variaçãozinha bem pequenininha. Qual vai ser? Em vez de volume, aqui eu vou ter a pressão. Tá? Essa é a pequena variação. Em vez do volume, eu vou ter a pressão. Certo? Fora isso, ela vai permanecer com as mesmas características, tá? Bora só juntar tudo como estava aqui e aumentar um pouquinho essa nossa lei de Gauss. Vamos ter essa equaçãozinha aqui, tá? Como consequência, a gente percebeu, né, que quando ela é proporcional, diretamente proporcional, a gente vai ter esse formato de gráfico que é em reta. E aí, a gente pode escrever da seguinte forma, que a lei de Gauss, Gauss-Sack, ela pode ser escrita da seguinte, né, da seguinte forma. Para uma massa fixa de gás, ou seja, a quantidade de massa não diminui, a quantidade de mols lá dentro vai ser exatamente a mesma em todas as questões, mantida a constante volume, mantida a volume constante, melhor, né? Volume constante e a pressão, volume constante, vírgula, a pressão exercida, português tá bom hoje, viu? Exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Claro que a gente coloca o termo temperatura absoluta porque ela é em Kelvin. E a temperatura Kelvin é o que nós chamamos de temperatura absoluta, né? Temperatura real. A gente não dá para trabalhar em Celsius, que, por exemplo, em algumas equações, a temperatura vai ser zero. Tá? E temperatura zero não tem como a gente trabalhar. E tem temperatura negativa, né? Então, por isso. Então, aqui, ó, mantida volume constante. A gente tem que a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura. Quando ele é diretamente proporcional, a gente divide os termos. Quando ele é inversamente proporcional, a gente multiplica os termos. Tá? Com isso, a gente chega nessa outra equaçãozinha aqui, com essa definição. Certo, gente? Pronto, a gente conseguiu 3 fórmulas. Essas 3 fórmulas dá para a gente utilizar elas individualmente. Só que a gente tem uma coisa que nós chamamos de equação geral dos gases, tá? Que é a junção dessas 3 fórmulas. Nesse caso, eu vou só apresentar para vocês e nessa mesma material eu vou continuar a aula da semana que vem, a aula de quinta. A equação geral dos gases, ela vai meio que explicar como é que a gente consegue ter a relação dessas 3 fórmulas, tá? Então, ela vai ser chamada o seguinte, aqui é claro que eu vou montar ela completa, e em cima disso a gente vai visualizando, tá? Então, bora lá. Seguinte, eu aqui T1 e T2, tá? Bora lá e seguir esse protocolozinho aqui. Vou montar essa equação e assim que eu montar essa equação eu vou finalizá-la para a gente arrumar direitinho. Bora aqui, pronto. Essa daqui, gente, é a equação geral dos gases, tá? P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2. A galera usa várias siglas, né? Eu chamo só de PVT, PVT. Tá? Eu já sei que a primeira é inicial, a segunda é final, eu chamo PVT, PVT. Mas tem uma galera que usa as nomenclaturas, PVT, Pivotó e por aí segue. Mas vocês fiquem à vontade para pesquisar ou até para poder usar algumas dessas para facilitar. O bom dessa equaçãozinha aqui é que quando você sabe ela, você utiliza todas as 3. Só que o que acontece? Você vai eliminando quando você quer saber uma principal. Por exemplo, na isotérmica, a temperatura é constante, então você corta a temperatura. Fica PV igual a PV. Na isobárica, a pressão é constante, você corta a pressão. Aí fica V1 sobre T1, V2 sobre T2.
a isovolumétrica, o volume é constante, você corta o V. Aí fica P1 sobre T1 dividido por P2 sobre T2, certo? Então, com essa formulazinha, a gente consegue trabalhar todas elas de forma muito mais completa, tá? Então, seguinte, com isso aqui a gente encerra esse primeiro momento. Na aula que vem, a gente vai falar dos gráficos, o gráfico da equação geral dos gases para a gente entender e vamos resolver uma questão de cada item desse, além de dar continuidade ao assunto, certo? Vamos deixar por aqui para que ela não fique muito extensa e aí quinta-feira a gente se encontra, tá bom? No mais, bom descanso para vocês e até. Até não. 2 indicações. Uma da Netflix e outra da Amazon. Essa série de Senna, o brasileiro herói campeão, conta a história de um brasileiro super famoso na década de 90, final de 80, década de 90, e que infelizmente veio a falecer fazendo o que mais gostava. E eu recomendo muito para que vocês conheçam um pouco de a história de um ídolo nacional que fez diferença na década de 90 e realmente ele arrastava multidões para qualquer coisa que ele fazia. E era uma representação muito positiva que a gente no Brasil tinha na época. E o outro é The Twilight Zone, que pode ser traduzido para além da imaginação. E ele conta um pouquinho, ele tem um pouquinho daquela história do Black Mirror, ele varia muito o que está falando, ele tem umas ideias muito legais, é uma série com várias histórias totalmente distópicas, e eu recomendo bastante, é muito divertido, tá? Pronto, para encerrar aqui, senão vai ficar grande demais a aula. Beijão para vocês e até!